Olá, meu nome é Paula Costa, eu sou professora da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação da Unicamp, e o objetivo desse vídeo é guiar os alunos da disciplina de Introdução ao Projeto de Sistemas Embarcados no workflow de um circuito muito simples, que vai ser um circuito para acionar um LED com uma chavinha push button, onde nós, nesse processo, vamos usar uma ferramenta EDA, que é uma ferramenta computacional de auxílio ao design eletrônico, para prática de captura do esquemático, ou seja, desenho desse circuito, e em seguida o projeto de uma PCB, ou seja, uma placa de circuito impresso. Tá? Nós vamos usar para essa atividade o KiCad. Por que que a gente vai usar o KiCad? O KiCad é uma ferramenta open source, disponível gratuitamente para diferentes sistemas operacionais, Linux, macOS, Windows, e uma ferramenta que ela tem evoluído ao longo do tempo e tem se caracterizado como uma ferramenta interessante para projetos amadores ou projetos com uma quantidade de componentes reduzida, né? Não podemos dizer que seja uma ferramenta de amplo uso profissional na indústria, onde a gente possivelmente vai encontrar ferramentas proprietárias, costumeiramente com valores de aquisição bastante altos, né, com licenças caras, né, mas que também são ferramentas muito mais potentes, que disponibilizam plugins e extensões para diferentes propósitos no contexto da indústria. O KiCad, a gente pode dizer que é uma ferramenta didática com uma curva de aprendizado bastante rápida e nesse vídeo eu vou guiá-los aí no projeto de um circuito muito simples usando essa ferramenta. Eu deixo o convite para que vocês explorem a documentação do próprio KiCad, tá? Para quem está se iniciando nesse mundo de projetos de eletrônica, a própria documentação do KiCad já traz alguns elementos interessantes, algum vocabulário que é interessante também para quem se inicia nessa área. Então, nós temos aqui a ideia, por exemplo, de um workflow, ou seja, essa ideia de que o projeto de um circuito eletrônico ele é feito de múltiplas etapas, né? Com características bastante distintas entre si, e onde a saída de uma etapa representa a entrada da próxima, né? Nessa própria documentação, a gente vai ter aqui uma apresentação de um vocabulário típico nesse universo de projetos de sistemas embarcados, e circuitos eletrônicos em geral, né? O que é um esquemático, o que é um esquemático hierárquico, o que quer dizer quando a gente se refere a um símbolo, o que é uma netlist, o que é a PCB de fato, o que é o footprint de um componente e por aí vai, tá? Então, deixo também a indicação de vocês navegarem nessa própria documentação do KiCad, que, vou repetir, uma ferramenta didática com uma curva de aprendizado bastante curta, né? Assim, você rapidamente consegue desenvolver seus primeiros circuitos aí, que é o que a gente vai estar fazendo nesses próximos 20 minutinhos. Bom, então eu acabei de abrir o KiCad e a gente percebe aqui que, na verdade, o KiCad é uma suíte de aplicativos, né? É uma casca com um conjunto de aplicações. As mais importantes aqui que eu vou destacar é o editor de esquemático e o editor de PCB. São as duas aplicações que nós vamos utilizar hoje nesse nosso workflow de projeto. Eu vou criar um novo projeto aqui e vou nomear esse meu projeto de projeto Ledinho, tá? Então, note que quando eu crio o projeto, vão ser criados dois arquivos de maneira automática. Um primeiro arquivo é o arquivo SCH, que se refere ao arquivo de esquemático do projeto, e o segundo arquivo é o PCB, que é o arquivo onde vai conter as informações necessárias para essa minha placa de circuito impresso.
Depois que vocês terminarem esse projeto Ledinho, a ideia é que vocês vão salvar todos os arquivos gerados no contexto desse projeto e que vocês vão levar para o nosso laboratório, onde nós temos uma máquina LPKF. Essa máquina LPKF é uma máquina que permite você carregar os arquivos de manufatura, os arquivos de projeto, os arquivos Gerber, tá? Juntamente com informações de furação da placa. E a ideia é que a gente vai construir a placa de circuito impresso desse projeto de vocês, combinado? Então, fiquem bem atentos aí às instruções, porque elas são importantes para que a gente consiga, de fato, fazer a manufatura da plaquinha de vocês. Então, continuando aqui, vamos começar pelo nosso esquemático. A ferramenta de esquemático, ela traz para a gente uma tela que se assemelha a uma folha de papel mesmo, com um projeto. A gente percebe aqui que a gente tem aquela típica folha de desenho técnico, né, de desenho de projeto com um cabeçalho. Essa é a nossa tela de desenho do esquemático, editor de esquemático. Eu vou vir aqui no File, Page Settings, e eu vou conseguir, por exemplo, editar o título desse projeto, vou chamar de projeto Ledinho, né? E vou colocar aqui no nome da companhia, FEC Unicamp, por exemplo, tá? Onde que isso fica salvo? Fica salvo aqui nesse cabeçalho de projeto. Além disso, eu tenho a possibilidade de fazer configurações do meu esquemático, tá? É legal que vocês explorem cada uma dessas opções, tá bom? Mas reparem, por exemplo, aqui que existem configurações de regras elétricas, tá? E reparem que aqui ele vai falar de vários eventos que ele pode detectar, né? Por exemplo, se ele perceber que tem um pino que não está conectado a lugar nenhum. O que que ele vai gerar? Vai gerar um erro? Ele vai gerar um warning? Eu quero que ele ignore. Então, são esse tipo de parâmetros de configuração que a gente pode editar aqui nessa tela. Bom, a nossa missão aqui é desenhar o nosso circuito no nível de esquemático, ou seja, a gente vai usar símbolos para representar os nossos componentes eletrônicos que vamos usar nesse projeto. Então, o que eu tenho que fazer aqui é começar a adicionar esses símbolos no meu esquemático. Eu uso aqui a rodinha do mouse para dar o zoom, né? Eu clico com os dois botões do mouse para mexer aqui nesse esquemático. E para adicionar novos símbolos, novos componentes, eu posso vir aqui nesse menu lateral direito, onde tem um símbolo de um amplificador operacional, clico aqui ou simplesmente eu digito a letra A, tá? E reparem que ele carregou uma biblioteca de símbolos e que agora a gente tem aqui cerca de 17.090 itens carregados, é o que ele informa aqui. O que são esses itens? São símbolos de componentes eletrônicos diversos, tá? E reparem também que aqui nessa biblioteca nós temos uma série de componentes que são, inclusive, de fabricantes. Por exemplo, temos a fabricante Altera, a fabricante Xilinx, Texas Instruments. Vamos ter, inclusive, componentes de fabricantes específicas, tá? Então, reparem o poder que uma ferramenta EDA desse tipo nos dá em termos de projeto. E vocês podem fazer exercícios aí mentais de como que era fazer projetos antes de termos ferramentas computacionais como essa, né? Lá, por exemplo, quando a gente levou o homem à Lua, não existia esse tipo de ferramenta, né? E aí vocês também podem fazer o exercício de que o que significa pagar muito mais por uma ferramenta EDA. O que será que essa ferramenta EDA traz de maneira adicional? Por que ela custa mais, né? Deixo vocês aí com essas reflexões, tá bom? No nosso circuito, que vai ser muito simples, eu vou começar colocando aqui uma bateria, tá? Então, tudo em inglês aqui, tenho que digitar os nomes em inglês.
E reparem que quando eu coloquei bateria, veio aqui duas possibilidades para mim. Uma bateria normal, cujo símbolo parece uma associação de pilhas, por exemplo, pode ser duas pilhas palito, três pilhas A. Nós temos também a battery cell, pode-se remeter àquele tipo de bateria que parece uma moedazinha, né? Enfim, é um símbolo de algo associado a uma bateria. Então, eu vou colocar esse símbolo aqui, tá? O que mais que eu vou ter nesse meu circuito? Vou digitar aqui, eu vou querer ter um push button. O que é um push button? É esse tipo de chave onde ela está normalmente aberta e ela só conecta, ela só fecha o circuito enquanto eu estou apertando. Quando eu solto, ele não aperta. Posso usar esse meu circuito aqui para fazer um código Morse. Vou ficar apertando e só quando eu apertar vai acender o meu LED, tá? Eu vou colocar aqui, se eu faço R, ele rotaciona, R de rotate, vou colocar nessa posição aqui. Agora eu vou adicionar um resistor. Então, quando eu colocar aqui resistor, reparem que aparecem diferentes tipos de resistores: potenciômetro, fotoresistor, termistor. Eu vou selecionar o símbolo mais simples de todos, o R, resistor mais simples de todos, tá? Agora, por último, eu vou colocar um LED, tá? E de cara veio para mim um LED bem simples. A ideia é que a gente monte esse circuito com um LED vermelho, por exemplo, tá? E, bom, aqui eu já tenho que começar a decidir qual que é o lado que eu coloco esse LED. LED é um componente eletrônico que tem polarização, né? Eu tenho que decidir onde que eu coloco o anodo e o catodo desse LED, tá? Então, no caso aqui, para que ele seja polarizado de maneira adequada, eu coloco ele nessa posição, porque eu vou conectar o polo positivo do circuito e a gente vai fazer a polarização desse LED, tá? Então, note que aqui eu já tenho os componentes do meu circuito, tá faltando, obviamente, conectá-los, tá faltando dar nome para esses componentes. Então, se eu tivesse, por exemplo, três resistores, eu deveria ter R1, R2, R3, né? Eu preciso dar nome para eles. E, eventualmente, eu tenho que estabelecer valores para os meus componentes. Um deles, obviamente, é o resistor. Qual que é o valor desse resistor? O diodo, eu preciso falar qual é o valor? Não, o diodo eu posso simplesmente, talvez, indicar o tipo dele, né? Então, eu posso vir aqui, eu estou clicando em cima, ele está abrindo uma outra tela, né? Mas aqui é uma tela que eu posso colocar o valor. Eu posso simplesmente escrever red, né? Repare que isso aqui é um desenho de um circuito eletrônico. Tenho grande liberdade, eu posso escrever o que eu quiser aqui, né? Aqui eu posso colocar o valor do resistor, né? Então, por exemplo, vou colocar 200. 200 o quê? 200 ohms, né? A chave, preciso de valor? Não precisa. A bateria, bom, qual que seria o valor? Vamos colocar aqui 5 volts, tá? E a gente tem que dar um nome para esses componentes. Uma maneira é eu ir manualmente. Eu vou lá e chamo isso aqui de BT1, ou chamo isso aqui de R1, né? Mas o KiCad, ele tem uma ferramenta de nomeação automática, anotação automática, ela aparece aqui com esse símbolo que eu estou apontando aqui com o mouse, né? E aqui ele estabelece lá uma estratégia de anotação automática desses componentes. Eu vou falar para ele anotar para mim e vamos ver o que acontece. Pronto, ele já atribuiu nomes aqui. Então, se eu tivesse 5 resistores, ele ia chamar de maneira sequencial R1, R2, R3, R4, R5. Tá bom? Próximo passo é conectar esses componentes, né? Então, a gente vai usar aqui um fio, que aparece aqui no lado direito também, ou a gente simplesmente digita W, tá? Então, ele fica com a ferramenta de fio. Então, eu vou vir aqui, posso começar a conectar. E pronto, eu tenho o meu circuito, ok?
Algumas considerações aí. Vamos começar falando desses valores que eu coloquei. Por que 5 volts? Por que 200 ohms, né? Então, aí vem a parte intelectual do projeto mesmo, que é o decidir os valores desses elementos, né? E o tipo de elemento, eu quero uma chave, eu preciso de um resistor, né? Então, tentando justificar muito rapidamente aqui, né? Eu falei para vocês que eu quero usar um LED vermelho, certo? Então, vamos lá dar uma olhada no datasheet de um LED vermelho, tá bom? Deixa eu abrir aqui o meu browser para mostrar para vocês um datasheet de LED vermelho. Vamos lá. Então vamos pegar aqui, red, datasheet. Ok? Vamos pegar qualquer um aqui, o primeiro que aparecer, tá bom? Vamos ver se aqui eu consigo chegar fácil no datasheet. Tá, bacana. Parece interessante, tá bom? Então, eu tenho aqui um LED padrão vermelho dessa fabricante Multicomp, tá? Ele está mostrando aqui as especificações, é, as dimensões dele, etc. E, óbvio, a gente está interessado aqui em entender as especificações elétricas desse LED, certo? Então, o LED ele é um diodo, ele precisa ser polarizado, tá? Então, a gente tem que entender qual que é a tensão de polarização desse LED, tá? Então, repare aqui que eu já tenho uma curva, né, de carga aqui desse LED, onde eu vou ter a tensão direta, que é a tensão direta nesse caso desse circuito, tem a ver com colocar a tensão mais positiva nesse terminal do LED e a mais negativa no outro terminal. Isso seria uma polarização direta. E o que a gente percebe é que é a corrente que está passando nessa direção, né? A direção que aponta aqui a seta do LED, certo? Ela se mantém zerada até a partir de um determinado valor de tensão aqui, que é mais ou menos 1,8 volts. E a partir desse momento, esse LED começa a conduzir, começa a ter uma corrente elétrica, ele vai emitir luz a partir desse momento, né? E ele vai cada vez mais deixando passar a corrente, que o restante do circuito fizer o drive, né? Vai puxar uma corrente, ele vai subindo essa corrente aqui, mas reparem que a tensão ela tende a se estabilizar aqui, né? Então, é bastante comum a gente ver uma curva onde essa tensão da polarização direta ela passa a se manter mais ou menos fixa até um determinado limite, certo? Mas a gente pode imaginar que esse LED aqui, uma vez que ele estiver conduzindo, ele vai estar aí na faixa dos 2 volts, 2,0 volts, certo? Então, a gente assume que se a gente quer que esse LED brilhe, tem que cair sobre o LED uma tensão entre 1,8 e 2,5 volts. Isso seria o interessante, tá? Vamos dar uma olhada aqui também se a gente tem algo associado à corrente, olha, corrente direta, reverse voltage, power dissipation, reverse current, eu quero saber da corrente direta, tá? Olha, eu não estou vendo ele falando aqui de nenhum limite, posso estar perdendo aqui. Test condition, 20 miliamperes, tá? Então vamos fazer um dimensionamento desse circuito, é, é, imaginando que a gente vai fazer com que nesse LED passe 20 miliamperes, tá? Ele vai operar bem se a gente fizer esse tipo de projeto, tá? Então, ele estaria aqui, ó, 20 miliamperes, aproximadamente 2,2 volts. Como é que eu consigo essa condição de operação lá naquele circuito, tá? Se eu estiver alimentando com 5 volts, eu vou abrir aqui uma calculadora, né? Eu vou querer que sobre o LED fique aproximadamente 2,2 volts, então eu vou fazer aqui a conta, olha. 5 volts aqui, 2,2 volts aqui, então 5 menos 2,2, a gente vai ter aí
2,8 volts no restante do circuito. Quem que é o restante do circuito? É a chave, que a gente espera que nesse momento esteja acionada, né? Senão não vai nem passar corrente. E a resistência, tá? A chave, idealmente, vai ter resistência nula. A gente pode substituir ela por um fio imaginário, né? Então, vamos olhar aqui para a resistência, tá? Se eu pusesse uma resistência de 200 volts, qual seria a corrente circulando? Então, vamos dividir 2,8 por 200 ohms, né? Então, a gente vai ter aí 14 miliamperes, tá? A corrente está um pouco menor do que aquela que a gente colocou como alvo. Então, vamos tentar ver que resistência eu teria que colocar se eu quisesse 20 miliamperes. Então, vamos fazer aqui 2,8 dividido por 0,02, tá? Seria tensão sobre corrente de 20 miliamperes. Eu teria um resistor de 140 ohms. Existe resistores de 140 ohms? Existe, mas é um número meio estranho, né? Bom, eu vou colocar aqui, por exemplo, um resistor de 120 ohms, tá? Deixa eu selecionar aqui. Eu vou ter uma corrente um pouco maior do que os 20 miliamperes? Sim, provavelmente, mas parece que está aí na região de operação, não vamos ter grandes problemas, tá? Lembrando, gente, novamente, isso aqui é tudo esquemático que eu estou desenhando. Depois a gente tem que ir para a bancada e vamos ter aí uma série de outras considerações que vão impactar nesses valores, certo? Então, esse resistor aí pode ter uma tolerância de 5, 10%. Esse diodo, ele pode ter lá uma variação na faixa de operação. Essa bateria, essa pilha que eu coloquei aí, será que ela está entregando os 5 volts mesmo, né? Ok, então, dito tudo isso, aparentemente eu já tenho meu circuito pronto, certo? Ó, mais ou menos, tá? Aqui no KiCad, a gente pode, por exemplo, fazer uma inspeção de circuito. Será que está tudo ok com esse circuito? Então, eu venho aqui nessa opção Inspect e vou ter lá um check, né? Um checker, né? É uma ferramenta que checa as regras elétricas, que é a ferramenta ERC, tá? Essa sigla não é incomum de se ver. Então, vamos rodar este teste ERC, tá? E aí, será que ele viu algum problema? Aparentemente, não viu problema nenhum, tá? Ora, parece que eu posso seguir, então, para a fase de projeto do PCB. Eu só vou comentar aqui coisas que a gente costuma fazer também em esquemáticos, principalmente esquemáticos que não são tão simples quanto esses, tá? Nem sempre no esquemático a gente coloca a bateria dessa maneira explícita. O que a gente faz muitas vezes é colocar elementos que simbolizam a alimentação do circuito, tá? Então, eu vim aqui num símbolo alternativo, que é esse símbolo aqui de um terra, né? E aí ele me traz também símbolos, né? Mas eu posso colocar aqui, por exemplo, o símbolo de 5 volts, tá? Então, eu vou colocar aqui, olha, então eu quero um 5 volts aqui e eu quero um GND aqui, tá? Então, eventualmente, em circuitos mais sofisticados, com vários ramos em paralelo e coisas dessa natureza, às vezes a gente evidencia essas linhas de alimentação, tá? Só que se eu rodar de novo esse inspetor de checker aqui, vamos ver o que acontece agora. Opa, no momento em que eu coloquei esses símbolos, ele me abre essas mensagens de erro aqui. Porque, no fundo, ele está dizendo assim, ó, não estou entendendo de onde está vindo essa sua fonte de alimentação, né? Então, por mais que do jeito que o circuito está desenhado agora seja óbvio que está vindo aqui da bateria, né? O que eu posso fazer também é simplesmente tirar essa bateria da jogada. Então, vou tirar essa bateria da jogada, tá? Vou já tirar isso aqui também, tá bom? E vou deixar assim, tá?
ele vai continuar dando esse erro. Mas agora eu vou informar para o KiCad, de uma maneira mais formal, que olha, eu sei que você não está enxergando da onde está vindo a alimentação, mas deixa eu te falar, ela está vindo daqui, e aí eu vou adicionar mais um desses, tá? E ela está vindo daqui de baixo, ok? Então, essa é uma maneira de eu informar para o KiCad, olha, eu sei que você não está enxergando, mas a alimentação está vindo daqui, tá? Isso pode ser interessante também no momento da simulação. Repare que agora eu fiz a inspeção, não tenho mais o problema, ok? E Paulo, eu posso deixar o circuito aberto assim? Pode, porque agora eu estou sendo explícito. Olha, isso aqui é um 5 volts, isso aqui é um ground, né? E agora eu tenho eu informo para o KiCad que, na verdade, a alimentação está ocorrendo por esses pontos. E ele se satisfaz com isso, tá? Então, poderia deixar o meu esquemático assim? Poderia deixar o meu esquemático assim, tá bom? E isso encerraria a parte de desenho do meu circuito elétrico. Poderia imprimir isso e uma pessoa seria capaz de interpretar esse circuito elétrico. Bom, agora que eu tenho meu esquemático pronto, a gente parte para a segunda etapa do workflow, que eu vou querer construir este circuito. Então, para isso, eu vou querer ter uma placa de circuito impresso, na qual eu vou soldar os meus componentes e vou montar esse circuito para fazê-lo funcionar, certo? Então, agora é o momento que a gente vai passar para a etapa de design do layout desta placa. Para começar essa ideia de que eu vou sair do esquemático e vou para uma placa real, uma placa de cobre, etc., eu vou ter que começar já a ter clareza de que componentes físicos eu vou usar, tá? E dependendo dos componentes que eu escolher, isso vai influenciar na própria furação da placa, o caminho das trilhas, etc. Então, existe agora uma etapa que é a etapa de atribuição de footprint aos símbolos. Então, eu vou definir qual que o footprint, a pegada, o desenho, né, dos componentes que de fato vão ser montados na placa, tá? Então, a maneira simples de fazer isso simplesmente eu venho aqui em cima do componente, eu estou aqui na ferramentazinha que parece uma setinha, seleciono o componente e aperto o F, tá? Diga, bom, que footprint você quer utilizar? Eu tenho aqui uma bibliotecazinha de footprints, certo? Então, repara que está mostrando um desenho aqui, o desenho que seria na placa. Eu vou procurar footprints que são associados a resistores, tá? Vou escrever aqui resistor e ele vai estar me trazendo aqui duas grandes famílias de footprints de resistores. Uma família chamada SMD e a outra família chamada THT. SMD vem de Surface Mounting Device e THT vem de Through Hole Technology. Ou seja, será que eu quero componentes que vão ser soldados na superfície da placa ou será que eu quero componentes cujos terminais vão atravessar a placa na furação e eu vou virar a placa e soldar esses componentes do outro lado da placa, tá? Como a gente quer que vocês de fato montem essas placas que vocês soldem, etc., nós vamos usar a tecnologia THT. E reparem que aqui, olha, eu vou ter uma série de resistores THT, de diferentes tamanhos, etc, né? Eu vou escolher aqui um footprint de um resistor axial, tá? Ele está lá deitadinho na placa, percebam? E vou ter ali as duas perninhas. Eu poderia escolher aqui, ó, a distância dessas perninhas, tá bom? Eu vou escolher meio que no olhômetro aqui, um footprint que eu acho que está interessante para esse resistor, tá? Então, vou aqui selecionar, pronto, foi atribuído lá o resistor, ok? Bom, agora eu vou colocar um footprint no LED. Gente, então só para vocês anotarem aí, porque vocês vão ter que fazer isso também, né?
Eu selecionei aqui o resistor THT axial DIN 0207, tá bom? Mas qualquer coisa similar a isso, acho que estaria ok, tá? Vamos lá, ao footprint do diodo. Então, eu seleciono o diodo e dou um F. Abro aqui a biblioteca e vamos colocar lá LED, né? Então, novamente, eu tenho LED SMD, LED THT, eu vou escolher LED THT. E eu tenho aqui, olha, LEDs de 4 pinos, LEDs de diferentes naturezas, olha os footprints aqui, né? Eu vou escolher aqui esse que vamos tentar entender esse desenho, né? Como se eu estivesse olhando na placa de cima, a gente percebe aqui a sombra daquele LEDzinho redondinho, né? Com 2 terminais. E esse LED aqui com terminais distantes 3 milímetros entre si, ele é bastante padrão. A gente vai escolher esse tipo, tá bom? Então, LED THT 3 milímetros. Agora, vamos para a escolha do footprint da push button, tá? Aqui a gente já vai ver que tem um certo, que é um pouco mais capcioso, tá? Poxa, push buttons a gente vai ter vários modelos, né? Então vamos olhar o que que a gente tem aqui, tá bom? A gente pode buscar aqui as push buttons, tá? Vamos colocar switch true hold, tá? E aqui vamos ver se a gente encontra a switch push. Vamos ver o que, que a gente tem aqui. Uma switch push de 12 milímetros, uma de 6 milímetros. Olha aqui. Poxa, mas com 4 terminais? Sim, na verdade, são terminais redundantes e já já a gente vai ver no modelo 3D, vocês vão reconhecer por que que ela tem 4 terminais ali, tá? Então, estou escolhendo aqui essa chave de 6 milímetros, tá bom? Bom, então parece que lá na placa eu já tenho um desenho desses componentes, eu já escolhi o footprint. Mas e a alimentação? Será que a alimentação tem footprint também? Então a gente vai escolher conectores, né? Então imagino que vocês vão contar, vão construir uma plaquinha, onde essa plaquinha ela vai ter 2 pininhos para vocês conectarem um fio, tá? Então vamos lá escolher um conector, um por um. Vamos ver o que, se eu consigo achar assim. Olha, eu tenho aqui um pin header de 1 milímetro vertical, parece bacana, de uma unidade, tá? Deixa eu ver se a gente tem aqui um pouquinho maior. Horizontal, vertical. Vamos ver se eu tenho aqui um pouquinho maior. Um pin header, 1 por 1, 2 milímetros vertical, tá bom? Vou usar isso para 5 volts e vou usar o mesmo pro GND, tá? Vamos por F aqui, deixa eu selecionar aqui, F, vou usar o mesmo pro GND, tá bom? Eu posso entrar aqui nessa opção que parece aqui um circuitinho, né? Run Footprint Assignment Tool. E aqui eu tenho todos os componentes, tá? Não tá aparecendo aqui o GND e os 5 volts, mas vamos ver se vai dar certo lá no PCB, tá bom, pessoal? Bom, footprints adicionados aqui no circuito, apenas recapitulando, né? Como é que eu faço isso? Eu seleciono os componentes, dou o F e vou lá selecionar o footprint, né? Eu estou pronta para ir para o projeto da PCB. E aqui da próprio Schematic Editor, eu já consigo ir para o PCB Editor. Então, basta clicar aqui nessa caixinha verde que representa o layout de uma placa. Então, repara que ou eu volto para o esquemático ou eu vou para o PCB. Fui para o PCB Editor, mudou aqui a cara das coisas, certo? Então, vamos dar uma olhada aqui o que, que a gente tem, né? Desse lado direito aqui, reparem que eu tenho uma série de layers e que eu posso selecionar qual desses layers eu vou estar editando. Tem aqui uma série de
ferramentas de desenho, etc. E aqui também tem algumas outras ferramentas. A gente não vai usar tudo isso, vou guiá-los aqui no caminho mais direto para a gente obter a nossa placa PCB, ok? Bom, qual vai ser o primeiro passo que nós vamos seguir aqui? Primeiro, a gente vem aqui em File e vamos dar uma olhada lá em Board Setup, tá? Seriam configurações da placa, né? Note que quando eu tenho aqui Physical Stack Up, né? Eu posso escolher quantos layers, quantas camadas de cobre essa placa vai ter. E conforme eu vou adicionando, repara que ele coloca aqui, olha, uma camada front de copper, de cobre, de elétrico. Uma camada interna 1 de cobre, outro de elétrico. Outra camada 2 de cobre, outro de elétrico, assim por diante. Então, isso aqui seriam projetos de placas multilayers, multicamadas, né? No caso, a gente vai estar trabalhando com a mais simples disponibilizada aqui, que é a placa de duas camadas, certo? Então, uma camada de cobre superior, que ela é chamada de front, e uma camada de dielétrico, seguido de outra camada de cobre, que é chamada de back. Então, temos essas três camadas principais. O que mais que a gente pode especificar aqui? Eu poderia dizer, por exemplo, qual que é a espessura das minhas camadas. Eu tenho configurações aqui de máscara de solda, a gente não vai se preocupar com isso, que são configurações que estão associadas muito ao processo do fabrico, né? Aqui nas regras de projeto, Design Rules, a gente tem os constraints, as restrições. Então, restrições que eu posso colocar aqui, por exemplo, seria qual que é a mínima largura da trilha. Eu vou colocar aqui 0,8 milímetros, eu quero uma trilha um pouco mais larga, tá? Porque lá na LPKF isso vai ser importante. Qual que vai ser o mínimo furo, né? Mínimo true hole. Qual que é o mínimo diâmetro de furação? Vou colocar aqui 0,5. Porque, novamente, estamos falando de um circuito muito simples e eu quero privilegiar é, trilhas mais largas, que lá na máquina, na LPKF, vai ser mais fácil de vocês enxergar, tá bom? Então, só alterei aqui a largura da trilha e o minimum through hole. Não precisaria fazer isso aqui, tá? Eu posso ir lá desenhar o circuito e fazer isso na mão depois, mas já deixo aqui acertado dessa maneira, tá bom? Então, nessa tela aqui, o que a gente tem é um acesso a uma configuração do tipo de placa que eu vou estar projetando, tá? O primeiro passo aqui é eu trazer para esse projeto da PCB aquilo que eu desenhei no esquemático. E isso é visualmente representado por esse ícone aqui, que olhando para o ícone, dá meio que para inferir que ele está trazendo do esquemático para PCB com uma setinha vermelha aqui, tá? Então, vou fazer esse processo. Ele vai perguntar, você quer fazer um update do PCB a partir do esquemático? Eu vou falar, sim, é a primeira vez que eu estou fazendo isso. Então, na verdade, não é um update, é simplesmente traga de lá, né? Vou dar aqui. Olha, reparem que apareceu uma coisinha branca lá, né? Vou dar um close aqui. E olha, ele está trazendo aqui para mim os componentes do esquemático. Bom, agora deixa eu dar um zoom aqui. O que a gente está enxergando aqui, certo? A gente está enxergando aqueles footprints, né, que nós atribuímos aos componentes, certo? Então, eu consigo movimentar eles. Eu vou ter que posicioná-los agora nessa minha placa, tá? O que parece que não está aparecendo aqui? Não está aparecendo aqueles conectores do GND e do VCC. E isso para mim vai ser um problema. Então, o que a gente aprende com isso? A gente aprende que lá naquele esquemático não adianta a gente atribuir o footprint a esses dois elementos aqui,
porque, na verdade, eles são mais elementos lógicos, eles não estão associados fisicamente ao circuito, tá? Esses aqui são indicadores lógicos para o esquemático aqui. Eles não estão no contexto do KiCad, associados a elementos físicos, tá? Não vai atrapalhar em nada eu ter deixado o footprint lá, ok? Mas eu vou ter que adicionar conectores. Se eu quero que esses conectores apareçam, eu vou ter que adicionar conectores aqui nesse esquemático. Então, antes de continuar lá com o projeto da PCB, eu vou adicionar aqui dois conectores, tá bom? Então, vou colocar aqui. Lembrando, gente, como é que eu faço isso? Eu vou dar um A para carregar para minha biblioteca de símbolos e eu vou escolher aqui Connector, tá vendo? Tenho aqui Connector 1 por 1 fêmea ou 1 por 1 macho, né? Eu vou escolher o fêmea aqui no caso, tá bom? J1, J2, female, certo? Tem um novo circuito aqui. O que que mudou, gente? Eu coloquei dois conectores físicos, né? Então, agora, para esses conectores físicos, eu tenho que colocar o footprint. Então, vou selecionar ele, F, e agora eu vou tentar achar lá um conector. Tem o pin header e o pin socket. Eu vou tentar esse pin socket um por um aqui. Vou deixar para olhar ele no modelo 3D. Olha, eu achei um outro aqui, olha. Eu vou até fazer o seguinte. Para um deles eu vou colocar esse aqui, que é o connector wire solder aqui. E para o outro eu vou colocar o outro que eu queria. Porque depois eu vou visualizar qual deles que eu gostei mais, tá bom? Então vamos lá. Agora eu vou voltar na PCB e vou pedir para ele atualizar. Dá um update lá para mim. Ele vai ter que ter encontrado coisas novas, né? Ele encontrou aqui um J1, J2. Eles estão aqui posicionados de um jeito que não está muito bonito nessa placa, né? Então, eu vou começar a dar uma reorganizada aqui nesses elementos. Agora, tudo isso que eu estou editando aqui, ela está em que camada? Ela está nessa camada frontal do cobre. Eu vou lá para trás da placa, eu vou para o back cover, né? Para fazer as trilhas. Então, eu selecionei aqui a camada de trás, back cover, e agora eu vou vir aqui nessa ferramenta de root tracks, de rotear essas trilhas, tá? Então, agora eu vou vir aqui. Né? E eu posso. Note que aqui nessa ferramenta, se eu agora for mexer, ele não fica conectado, tá? É porque isso aqui é uma ferramenta de desenho de trilha, então é, a ideia aqui não é uma conexão, eu realmente estou desenhando essa placa, certo? E uma outra coisa que eu devo fazer importante, eu vou pedir para vocês prestarem atenção nessa parte, nós fazermos a fronteira dessa placa. Tá? A gente quer que a máquina que vai construir a placa de circuito impresso, ela saiba qual é a fronteira dessa plaquinha para que ela possa fazer um recorte adequado. Tá? Então, para fazer isso, eu vou lá no Edge Cuts, a camada de corte de fronteira, tá? Eu seleciono essa ferramenta de retângulo e eu vou fazer um retângulo. Conforme eu for fazendo esse retângulo, ele vai mostrar para mim as dimensões dessa placa. E eu vou pedir para vocês fazerem uma placa que não ultrapasse 35 por 35 milímetros, tá? Até sugiro que vocês tentem fazer essa plaquinha quadrada, né? Que vocês gastem um tempo aí caprichando
nesse recorte. Nesse ponto que eu tô aqui, então vamos recapitular. Para cada componente eu tenho um footprint, certo? E é esse footprint que aparece aqui. E eu acabei de fazer as trilhas. As trilhas estão no layer back. Estou trabalhando com uma placa de 2 camadas. Lá no front eu tenho basicamente os footprints. Nesse ponto que eu estou aqui, eu já consigo fazer uma visualização 3D da minha placa. Então, eu venho aqui em View, 3D Viewer, certo? E olha lá o que eu tenho aqui, né? Eu tenho o footprint dessa minha plaquinha. Então, essa é a parte de cima, tá? Aqui vai vir o LED, o resistor, o botão switch. E atrás eu tenho o que dela, né? Vou ter as trilhas, certo? Então, elas ficam um pouco apagadinhas aqui, mas deve dar para vocês verem as trilhas e aqui estão minhas iniciais, certo? Aqui eu também consigo clicar nessa opção aqui que aparece o modelo dos componentes. E olha aqui que bonitinho, né? O modelo dos componentes, tá? Então, eu tenho aqui o LED, eu tenho o resistor e tenho a botão switch. A push button, desculpa, gente. Estou falando do botão switch e push button. Reparem, ou o botão tátil também, né? O pessoal fala. Reparem que eu estava na dúvida lá de qual conector que eu usava, né? Aqui, olha, quando eu no J1, o footprint que eu escolhi, o que ele vai ter embaixo? Ele vai ter esse quadradinho aqui com um furinho, né? Esses componentes que estão aparecendo aqui, gente, inclusive esse pretinho, é um mero desenho, né? Ele está aqui só para me ajudar a enxergar. E reparem que não é todo componente que vai vir com esse desenho. Eu já fiz alguns testes aqui, tem umas versões de footprint de botões que não vem, não tem disponível esse modelo 3D associado. Esse footprint específico tem esse modelo 3D associado, tá? Agora esse J2, o footprint que eu escolhi veio aqui com um conector fêmea, tá vendo? E eu estava em dúvida, qual que é melhor, etc. Mas na prática faz muito pouca diferença, porque olha aqui, ó, o que vai mudar na minha placa em si? Mudou aspectos fabris desse conector, né? Parece que aqui tem uma margem um pouco maior de cobre, etc, né? Agora, olhando para isso aqui, qual que eu acho que eu preferiria? Eu acho que eu preferiria esse aqui, né? Porque ele vem com um conector fêmea e eu poderia encaixar aqui o fiozinho da bateria para alimentar o meu circuito, tá? Então, o que eu vou fazer? Só para vocês observarem um pouco esse processo iterativo também. Eu vou voltar lá no meu esquemático. Deixa eu só lembrar aqui de quem que eu gostei. Acho que o que eu gostei foi do J2, né? Deixa eu olhar aqui. O que eu gostei foi do J2, não gostei do J1, certo? Então, eu vou voltar lá no meu esquemático, vou pegar aqui, vou tentar ver de novo aqui quem que era o footprint desse. Então, é o Connector PinSoft 1.27, vertical. Tá bom. Então, agora eu vou nesse carinha aqui, vou trocar esse footprint. Connector, vamos lá, pin socket, acho que era esse aqui, se não me engano, tá? Dá até para entender agora um pouco melhor esse footprint dele, esse retângulozinho, né? Então é ele que eu vou escolher agora, ok? Vou voltar lá para o PCB, vou pedir para atualizar o esquemático, tá? Ok, e pronto. Ele já atualizou. Deixa eu dar um 3D Viewer agora. E aqui, agora a gente vai ter esse modelo bonitinho, certo? Então, essa é a minha plaquinha, tá? Ok, então finalizei, é isso. Eu fiz um projeto, as trilhas de cobre parece que estão ótimas, né? Aqui os pontos são aqui os pontos que eu vou fazer a minha solda depois que essa plaquinha estiver construída. O que falta agora então? Falta eu gerar os arquivos para manufatura.
os arquivos que vão ser carregados na máquina para essa placa seja de fato fabricada. E que arquivos são esses? Então a gente vai aqui em Fabrication Outputs, tá? E a gente percebe que nós temos aqui uma série de opções. O que é muito importante para a gente são os arquivos Gerbers, são os arquivos da PCB, de layout da PCB, tá? Mas tão importante quanto esses arquivos são os arquivos de furação. A gente precisa carregar esses arquivos de furação para que a máquina também faça os furos, tá? Então, mas eu vou entrar aqui primeiro nos Gerbers, e aqui tem uma série de configurações, né? Então eu quero que ele salve nos Gerbers a parte frontal, a parte traseira. Tem uma parte aqui que seria opcional, porque nós não vamos, não estamos num processo fabril, onde eu já vou carregar na máquina a máscara de solda, o silkscreen, etc. Não vamos trabalhar com a fabricação dessa parte, certo? Mas é muito importante estar selecionado o Edge Cut, porque é onde a máquina vai fazer o corte da plaquinha, tá? E aqui embaixo já tem a opção Generate Drill Files, tá? Então vou gerar esses arquivos de furação também, tá? Ele pergunta aqui qual é o formato de mapeamento, mapeamento Gerber, tá? E pronto, vou gerar esse arquivo Drill File. Note que ele criou aqui, aparentemente, dois arquivos com extensão DRL e já salvou lá na mesma pasta, ok? Agora eu dou um plot aqui e pronto, ele vai ter gerado uma série de arquivos. Vamos dar uma olhada o que é esse run DRC, tá? Vamos ver o que acontece aqui. Ó, aparentemente ele encontrou dois erros. Ele fala que tem itens não conectados, tá? Mas true hole patch of switch on. Ah, sim. O que ele está reclamando aqui é que tem duas perninhas da, da chavinha que não estão conectados a nada, tá? E ok, não tem problema pra gente, porque na verdade essa é uma chavinha que ela funciona, nós temos terminais redundantes aqui, tá? Então vamos dizer assim, que ela vai funcionar dessa maneira sem problema e que os outros dois furos, eles vão servir mais de fixação da chavinha mesmo, tá bom? Não tem problema, é isso mesmo, tá? Não é um erro de fato, tá? Então, gente, agora, depois que eu já gerei esses arquivos, tá? Vamos voltar lá na parte do KiCad que mostra os arquivos de projeto e olha o tanto de arquivo que a gente tem agora, né? Onde que estão esses arquivos? Ele mostra aqui o caminho para mim, tá bom? Então tá no meu barra home, barra pdp costa, tá? Tá aqui no meu projeto LEDinho, ó. Então aqui estão todos os meus arquivos deste projeto. Então ele tem PCB, né? Ele tem o esquemático e ele tem uma série de arquivos .gbr, que são os arquivos Gerber, e arquivos .drl, que são os arquivos de drill, de furação. Quando vocês finalizarem esse projeto, vocês vão gerar um zip com todos esses arquivos e vão salvar na pasta que eu indicar, porque o pessoal lá do Serviço de Apoio Técnico aqui da Elétrica, o SAT, vai carregar esses arquivos na máquina e vai fazer o processo de manufatura pela máquina, tá bom? E é isso, gente. Nós chegamos aqui num ponto onde nosso projeto está pronto para ser fabricado, certo? Então, vamos olhar ele mais uma vez lá no 3D View, né? Eu vou ter lá uma plaquinha de aproximadamente 3 por 3 centímetros. Ela vai, quando estiver pronta, ela vai ter essa cara, mais ou menos, não vai aparecer esses
esses silks brancos, porque a máquina não vai fazer isso, mas vou ter ali uma placa com as trilhas de cobre. Vai ficar ao cargo de vocês popularem, montarem essa plaquinha, né? Se vocês quiserem ver isso funcionando, tá ok? Então, com isso, pessoal, eu encerro o vídeo e desejo aí bons projetos para vocês. Reparem que lá na frente, quando vocês estiverem finalizando o projeto da disciplina, vocês vão ter que entregar arquivos como esses, de esquemático, de Gerber e de modelos 3D.